eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Vamos entrar no nosso tema de hoje, vamos falar então de contabilidade, que você tanto gosta e que eu e o Alisson tá ansioso aí para aprender mais também. Então, dentro desse tema, né, de noções básicas de contabilidade, a gente está curioso aí o que você trouxe para nós, para nos ajudar a complementar o conteúdo que o próprio e-learning da SAP já traz. Top. Bom, o SAP, por ele ser um sistema que em todas as transações que agregam valor, né, no SAP, a gente tem a parte contábil, né? Então, o conceito ali básico de contabilidade é exatamente isso, é você conseguir assegurar um controle patrimonial da empresa. Muita gente pensa que a contabilidade é só para atender o fisco. E não é. Tivemos aí a experiência de alguns eventos de tecnologia, onde fala que a informação é o nosso... O valor da informação hoje é muito grande. Sim. E a contabilidade, ela traz isso para a gente. Apesar de a gente trabalhar com fatos, né? A gente trabalha com o passado na contabilidade. Então, a gente registra fatos ocorridos nas empresas de acordo com conceitos de operações, com princípios que a própria contabilidade traz para a gente, com as regras do que registrar, do que lançar. Essa é a finalidade da contabilidade. É a gente conseguir registrar, é a gente conseguir mensurar a informação, é a gente ter a informação de bate-pronto ali, uma informação do patrimônio da empresa, parte financeira. Então, isso a gente toma como finalidade, né? E a gente faz isso na contabilidade através dos registros dos fatos. Então, uma compra de matéria-prima, uma despesa que você acaba comprando ali, um pagamento de salários, uma venda, esses são os fatos contábeis ou fatos que toda empresa possui. E dentro disso, a gente tem algumas particularidades da parte contábil, né? Como que a gente classifica, o que a gente usa para classificar. Então, a gente tem o plano de contas, que são códigos que a gente utiliza para classificar os fatos. Outra particularidade é o lance do débito e do crédito, que na área financeira a gente tem uma inversão ali, né? Do saldo bancário na contabilidade ser devedor, o saldo positivo, né, no caso, e no banco ser credor. Então, a contabilidade, ela tem algumas particularidades e dentro dessas particularidades, né, a gente tem o porquê disso, né? Por que é invertido, no caso do saldo bancário? Por que eu tenho contas que, se na contabilidade é invertido, então se o meu saldo credor é maior, significa que essa conta está negativa? E não é necessariamente dessa forma, né? Não é o número puro em si, né? Exatamente. É interessante, Eduardo, o fato de você trazer essa palavra, fato, que é uma coisa que normalmente, né, quando a gente vai para o sistema, a gente não vê. É o fato, não, é o evento, é o lançamento. Mas a movimentação. Usar esse termo já muda totalmente o entendimento para quem está ouvindo, porque o fato ele torna algo mais palpável, mais real, né? Algo que ocorreu, né? A palavra traz isso para a realidade. Então, cara, você comprou, quer dizer que houve uma movimentação de material aqui e o fato foi isso. Então, na contabilidade, ele é refletido dessa forma através desses lançamentos de débito e crédito. Exatamente. E nem tudo a gente vai ter um documento, né? No caso de uma compra de matéria-prima, que a gente tem um documento fiscal, a gente tem a operação. Mas vamos pensar, então, numa operação da fábrica, um consumo de matéria-prima. A gente pode ter uma OP, que é um documento, mas talvez nessa OP não se reflitam todas as informações contábeis que a gente tem ali na operação. Então, qual que é o custo daquela matéria-prima quando ela entrou na produção, porque aquilo vai agregar um valor no meu produto final. Então, estou transformando
com base num custo unitário de matéria-prima, mais a mão de obra, mais a energia, mais outros insumos, embalagem, a própria etiqueta, que tudo isso, no final, eu vou ter um preço de custo daquele produto para que eu consiga, né, chegar num preço de venda com base nos impostos, para que eu tenha uma margem de lucro, para que eu consiga pagar todas as despesas indiretas, custos indiretos que eu tenho ali, mais o meu lucro para eu continuar crescendo e investindo na empresa, tenho que tirar também ali o lucro dos sócios, mas são conceitos contábeis. O conceito de custo, o conceito de lucro, o conceito de margem, não foge muito. Tudo isso fica visual, né, dentro do sistema. Então, depois que você está ali com o SAP em pleno funcionamento, você enxerga apenas com essa classificação de contas, né, como você falou, com esse plano de contas. Por que plano? Porque você organiza ele para que a informação entre adequadamente, né, nos tipos de conta, como a gente comentou no vídeo anterior, ativo, passivo, despesa, custos, receitas, compensações em geral. Então você vê a história da sua empresa ali dentro, você vê todas as movimentações e de forma, é uma leitura dinâmica, né? O número entrou aqui, saiu daqui, foi para cá, foi para lá. Então, como você falou, é para garantir o controle do patrimônio da empresa. Não é só fazer por fazer, né? Tem um a mais aí por trás que é essencial, principalmente para a empresa continuar saudável, né? Por assim dizendo. Exatamente. E muito bem pontuado nessa questão de você conseguir enxergar ali, até porque o próprio plano de contas ele é estruturado de acordo com as empresas, a operação da empresa, se é uma indústria, se é um comércio, um prestador de serviço. Não temos contabilidade apenas para empresas do setor privado, também temos para empresas do setor público, é um pouco diferente, porque não trabalha com receita, trabalha com outras classificações, né? Mas, da mesma forma, não tem lucro, tem superávit, tem déficit, tem empresas do terceiro setor. Então, a contabilidade, ela engloba empresas, de maneira geral. E aí, entrando um pouco, né, na questão no assunto SAP, com a parte contábil, né? Então, se em toda transação temos, em cada operação ali do SAP que agrega valor, né? Porque eu acho que agregar valor é o que diz se eu terei um lançamento contábil, eu terei uma operação contábil dentro do SAP ou não, é o que agrega valor. Então, lembro um pouco do vídeo anterior que a gente tinha documentos que tinham lançamento contábil e que não tinham na parte de compras e de vendas. Na parte de compras, a solicitação de compra não tem, a oferta de compra também não, a gente tem o pedido também não, aí a partir do recebimento de mercadoria, podemos ter ou não lançamento contábil ali de acordo com a operação, né? Então, se o item ele é de estoque permanente, se controlamos o estoque do item no SAP, então a partir dali eu já começo a ter lançamento contábil, aí a gente teve aquela questão da conta de compensação, quando tem a conta de compensação, quando que eu não tenho, então dentro do conceito de contabilidade, da gente sempre, para cada débito, eu tenho um crédito correspondente, não precisa ser uma conta só, mas o meu total a débito tem que ser exatamente o meu total a crédito. Então, método de partidas dobradas, alguns termos contábeis, mas eu não posso ter uma transação desbalanceada na contabilidade, porque no final de tudo, isso fecha, isso bate. O meu total a débito tem que bater com o meu total a crédito. Integral, eu vou ter um lançamento contábil ali de contas patrimoniais de resultado, eu vou explicar também, mas no final, o final é sempre assim, preciso bater o balanço. Não sei se todos já ouviram esse termo, eu preciso bater o balanço, eu preciso fechar o balanço, mas na prática
É assim mesmo. Algumas empresas aí sempre dá aquela tremidinha no início do mês, né? Porque Exatamente. o trabalho do pessoal do comercial, do estoque, é faturar o máximo até o dia 30 ali. Aí depois que começa o terror do comercial, entra o da contabilidade. E agora tem que encerrar o mês anterior, né? E aí entra a apuração de resultado, empresas que pagam imposto sobre o resultado. A gente começa a analisar dessa forma. Tudo com base na contabilidade. O fiscal ele vai fazer a parte de apuração de alguns impostos, mas os impostos baseados no lucro, a gente precisa ter o fechamento contábil. Preciso ter a apuração do resultado no final do exercício e preciso, com base nesse lucro, apurar os impostos com base no lucro. Então, a contabilidade está aí presente em tudo. Muita gente não gosta, muita gente tem medo, mas está aí, está presente. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de operações, uma historinha, tá? Bem simples, bem objetiva, de como a contabilidade funciona ali, como funciona o fechamento do balanço, a apuração do resultado, com base em alguns fatos que podem acontecer em qualquer empresa, né? Então, apenas alguns conceitos antes, as contas contábeis podemos dizer que são códigos que utilizamos para classificar as operações. Então, eu tenho conta de matéria-prima, que eu vou utilizar na compra de matéria-prima, eu tenho conta de despesa, então eu posso ter material de escritório, eu posso ter compra de ativo, eu posso ter estoque de embalagens. Então, usamos as contas para classificar os lançamentos. Tá? Essas contas contábeis, nós temos elas de dois tipos. Então, temos os tipos, ela pode ser patrimonial ou de resultado. A conta do tipo patrimonial, a gente vai usar ela no balanço patrimonial, que é um relatório que nós utilizamos para enxergar, para a gente conseguir enxergar ali a empresa de um modo geral. Então, os bens, direitos que as empresas possuem, né? E as obrigações. Então, basicamente, é dividido em bens e direitos do lado do ativo e as obrigações do lado do passivo. Tá? A gente tem o patrimônio líquido, que também é obrigação. É obrigação da empresa com os sócios. Então, é ativo e passivo no balanço, dentro do ativo, bens e direitos. Então, bens, tudo que a empresa tem. Estoque, saldo de conta corrente, saldo de aplicação, os direitos que ela tem a receber, então há clientes a receber, ainda dentro dos bens temos os ativos, passivo nós temos as obrigações das empresas, então fornecedores, contas a pagar, empréstimos, e dentro do patrimônio líquido o capital social que os sócios investiram para fomentar a atividade da empresa, resultados acumulados, que são os lucros que a empresa tem ali para distribuir, né? Então, está tudo ali na parte de obrigações. Então, o balanço ele é uma demonstração que a gente consegue enxergar ali tudo, bens, direitos e obrigações. Legal. E a demonstração do resultado, que é a famosa DRE, que é onde a gente coloca ali toda a operação da empresa, desde a venda, custos diretos e indiretos, despesas operacionais, despesas administrativas, receitas e despesas financeiras, até a gente chegar no resultado do exercício, na apuração do resultado, com base nas operações. Cada conta contábil, ela também tem uma natureza. Então, a natureza que ela pode ser devedora ou credora, o meu saldo positivo, de acordo com a natureza. Então, natureza devedora, o meu saldo positivo é devedor. Natureza credora, o meu saldo positivo é credor. Então, no caso de uma receita, onde a natureza da conta de receita ela é credora, então o meu saldo positivo é credor. É como se fosse o meu negativo na contabilidade, olhando o balanço. Talvez, se for mais fácil de entender. Mas o meu saldo positivo de receitas é credor. Diferente de um saldo bancário. O meu saldo positivo bancário, ele é devedor, porque a natureza da conta bancária é devedora. Então, a natureza dita qual que é o meu saldo positivo. Gosto de pensar dessa forma. Acho que fica mais simples de entender. Então, quanto mais aumenta a minha receita, meu saldo
é credor, né? Isso se reflete em toda a operação. Então, quando a gente tem contas de resultado, no caso das receitas, despesas e custos, quando a gente apura o resultado, se o meu resultado no final do período ele é credor, significa que eu tive um resultado positivo. Se eu tive um resultado devedor, significa que eu tive um resultado negativo, eu tive prejuízo. Então, o lucro na apuração, se ele for um lucro, saldo credor. Se ele for um prejuízo, saldo devedor. Exatamente, porque as contas de resultado é o inverso do meu balanço. Então, o que é bom para mim é o credor. É uma receita maior que a despesa. É um crédito maior que o débito. Pegando um gancho, eu vou colocar aqui a imagem. Lá no vídeo anterior, nós tínhamos um exemplo que o SAP fez, dizendo aumento e redução de acordo com vermelha e verde, né? O tipo de conta e a natureza. Então, foi exatamente essa explicação que o Eduardo trouxe agora, só que de uma forma muito mais direta. Né? Porque lá é só uma tabela com um monte de setinha verde e vermelha, e você fala, gente, mas por quê? Né? E aqui tá bem melhor explicado. Muito obrigado. Que é um pouco diferente do financeiro que a gente está habituado, né? Todo mundo tem uma conta bancária ali, vai ali, olha, vê o saldo credor e fala, pô, tá positivo o saldo. Mas aqui na contabilidade é invertido, né? Então aqui eu separei em diário